Fala galera! E aí, vamos estudar matemática? Professor Luiz falando. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da matemática. Nas primeiras aulas aí nós já definimos algumas coisas. Já falamos dos números, a necessidade comum de criar números para se organizar. No início ele utilizava o corpo, os pés, os braços, para medir as coisas. Então surgiu a necessidade de criar os números. Nós vimos que existem os números naturais, os números inteiros, os racionais, os irracionais, os reais, os complexos, E vimos também as dízimas periódicas e aperiódicas, estudamos as frações geratrizes das dízimas, ok? Então a gente vai dar sequência aí. Nessa aula nós vamos detalhar os números racionais e irracionais, ver quais são as características que esses números possuem, ok? Então vamos lá. O que seriam números racionais? São aqueles que podem ser escritos, determinados por uma fração, por uma razão. Uma fração é uma razão, a razão de um número por outro. O número real pode ser escrito dividindo o numerador A pelo denominador B. Isso é um número racional, porque ele nasce, ele surge de uma razão, de uma fração. Esse é um detalhe, esse denominador não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Se é uma divisão, tem que ser por alguma coisa, não dá para dividir por nada, não existe divisão por zero, ok? Agora, quais são as características básicas de um número racional? Ele pode ser um número finito? Pode. Um número racional pode ser finito. E ele também pode ser infinito. Só que se ele for infinito, ele tem que ter períodos, tem que ser periódicos. Uma dízima infinita, periódica, é um número racional, ok? Então, os números racionais podem ser finitos? Sim. Podem ser infinitos? Também. Mas se eles forem infinitos, eles devem possuir um período, repetições de algumas bases. Olha o exemplo. Se eu dividir 1 por 4, eu vou ter o número 0,25. 0,25 é um número decimal finito, é um número racional, ok? Se eu dividir 1 por 9, eu vou ter um número 0,1 infinitamente. É um número racional? Sim, porque possui repetições e foi criado a partir de uma razão, de uma fração. Outro exemplo de um número racional. Nós vimos lá que se eu quero criar uma dízima, eu posso construir uma fração geratriz. Essa fração geratriz eu pego a quantidade de carga de números que está repetindo. Quantos números repetidos? 32, 32 está repetindo. E vou dividir pela quantidade de 9. Então, se eu dividir 32 por 99, eu vou ter o número 0,3232 infinito, que é um número racional, tá certo? Vamos detalhar aqui também os números irracionais. Olha, se um é racional e o outro é irracional, esse I quer dizer que é o contrário, um é o contrário do outro. O irracional não pode ser escrito na forma de fração. Pessoal, mas se ele não pode ser escrito na forma de fração, da onde que ele surge? Ele surge, por exemplo, das raízes inexatas. Olha a raiz de 2, 1,41, 42, 13. Infinitos números que não vão se repetir. Dízimas não periódicas infinitas. Isso são números irracionais, O número irracional, ele não tem fim. Se tiver fim, não é irracional, certo? E um número irracional não tem repetição. Se tiver repetição, ele não é irracional, ok? Então essas são as definições básicas. Um outro exemplo de um número irracional é o número π. O π ele surgiu da divisão do comprimento de uma circunferência
pelo seu diâmetro. Comprimento dividido pelo diâmetro me dá um número infinito, sem repetições, 3,1415. Esse é um número irracional. Ok? Pessoal, vamos lá, dar sequência aí. Falamos dos números racionais e irracionais. Agora a gente vai falar um pouquinho da reta numérica. Essa reta ela é utilizada para representar todos esses números. Os números naturais, inteiros, racionais, irracionais, os reais, eles são representados por uma reta numérica. O que é uma reta numérica? É uma seta que possui uma orientação, positivo para a direita, tá? Negativo para a esquerda. Nós temos o ponto zero, à direita nós temos os números positivos, 1, 2, a raiz de 2, 1,41, pi, 3,14, todos os números reais estão representados nessa reta. À esquerda nós temos os negativos, então essa é a reta numérica. Ela é infinita. Se eu pego só um pedacinho dessa reta do ponto A até o ponto B, eu tenho um segmento de reta. O segmento de reta é um pedacinho da reta e esse sim é finito. Tá? Eu represento matematicamente um segmento de reta de A até B, as letras AB e um tracinho em cima, que representa o segmento de reta AB. Pessoal, mas tudo bem, mas como que eu vou representar, por exemplo, o π aqui na reta? Eu sei que o π é 3,14, então ele está entre 3 e 4, está um pouquinho abaixo da metade dele, um pouquinho abaixo de 3,5, então ele está aproximadamente aqui, tá? O π. Olha o raiz de 2, 1,41. 1,41 está entre 1 e 2, um pouquinho abaixo do meio. Mas existe algumas técnicas para achar exatamente onde está esse número. Olha um exemplo, né? Se eu tenho um segmento de 0 até 1 e eu crio um triângulo, né? Traçando uma retinha perpendicular também com uma unidade de comprimento. Se eu fechar esse triângulo, eu tenho a hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? A hipotenusa de um triângulo retângulo aqui. E se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, que a gente vai detalhar isso posteriormente, e nós vamos ter a raiz de 2. A raiz de 2 é exatamente esse número que está aqui. A raiz de 2 é esse comprimento. Tá? Se eu pego, veja bem, o mesmo comprimento, traço aqui, ó, usando um compasso. Onde é que está essa raiz de 2? Ela está exatamente aqui, ó. Eu consigo encontrar algumas maneiras geométricas de estar encontrando essa raiz de 2. Tá? Traçando um compasso. Então, esse raiz de 2 está nesse ponto, que é exatamente como a gente encontrou aqui entre o número 1 e o número 2. Ok, pessoal? Então, para esse momento, a gente detalhou números racionais e irracionais e a reta numérica. Até a próxima aula. Estudar é um privilégio, aprender é para poucos. Fiquem na paz.